Olá, meu amigo e minha amiga trader, tudo bem? Prazer falar com você. Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e hoje eu gostaria de comentar com vocês um indicador que, ao meu ver, ele é um indicador misto, que ele trabalha volatilidade e também direção da força da tendência. Você já ouviu falar em CCI? Bom, aqui do lado esquerdo da nossa tela você pode ver que eu abri o site da Nelogica e tem uma explicação bem bacana sobre a CCI, que é Commodity Channel Index, né, desenvolvido por Donald Lambert, né, para verificar a força e a tendência, a volatilidade de um ativo, quando ele desenvolveu esse indicador. Tá? E existem duas maneiras muito básicas de trabalhar esse indicador, a gente vai estar comentando com vocês aqui. Mas antes de mais nada, se você gosta do nosso trabalho, você curte os nossos vídeos, se inscreve no canal, ajuda a divulgar esse conhecimento. Esse conhecimento é feito de trader para trader, com o objetivo que a gente possa ter uma troca de informações para poder fazer o crescimento profissional de cada um e conquistar nossa independência financeira no mercado aqui, tá ok? Então tá bom, pessoal. Então como é que funciona o indicador? Na premissa básica dele, o indicador mede o nível atual de preços em relação ao nível médio de uma média pré-determinada. Então ele mede a distância, vamos ver aqui, por exemplo, digamos que isso aqui seja uma média móvel, tá? Vou fazer aqui no gráfico um desenho bem hipotético. Digamos que isso aqui seja uma média móvel de 20 períodos. Então ele vai medir a distância entre a média móvel, tá? E a distância entre a média móvel e o nível de preço, né? Basicamente ele está dizendo o que para mim, né? Digamos, se isso aqui for uma média móvel de 20 períodos, se eu botar uma média móvel aqui de 20 períodos, por exemplo, no gráfico, média móvel de 20 períodos, para dar um exemplo bem claro para vocês, tá? Inserir indicador, 20 períodos, ok, ok, tá ótimo, tá? Ele mede a distância da média móvel até o nível de preço, tá? É justamente isso. Então ele vai medir essa distância, por exemplo, aqui da média móvel até o nível de preço. E quanto maior essa distância, mais volátil está o ativo. Ele entende que mais esticado, maior a força da tendência. E ele mostra para a gente, em determinados níveis de volatilidade, em que existe uma probabilidade de reversão, tá, na formação do ponto pivô, em virtude da grande volatilidade. Porque imagina que isso aqui fosse que a média móvel fosse um elástico. Chega uma hora que o nível mantém uma distância tão grande da média, que nem aqui agora, por exemplo, ó, que ele chega no limite, tá? No limite teórico que nós conseguimos ver no indicador. Aí esse limite faz com que a força elástica de atração do preço com a média volte e a média retrai. Se ela vai retrair muito ou pouco, nós não sabemos com esse indicador, mas o fato é que ela retrai. Então é fácil você identificar no indicador, na CCI, esse distanciamento, né? Essa força de elasticidade máxima entre a média, você escolher, e a linha de preço, tudo bem? Então basicamente é isso que esse indicador faz. Então fazendo essa análise rapidamente aqui, a gente consegue identificar a força da tendência e o máximo grau de volatilidade teórico até que ela faça pequenas retrações ou uma grande retração ou reversão de tendência. Esse é o primeiro ponto que nós temos que avaliar, tá? E qual que é o funcionamento desse indicador? Tá? Você pode trabalhar esse indicador de duas maneiras. Agora eu vou falar para vocês aqui, ó. Vou colocar o gráfico aqui para a gente, tá ok? Vou tirar a média móvel e vou plotar o indicador aqui nativo do Profit, tá? Indicador CCI, por exemplo, tá? CCI histograma, CCI linha, tá? Você coloca a CCI linha aqui, ó, esse é nativo do Profit, tá? Daí se é nativo do Profit, pessoal, você vai ter que traçar a linha 0, tá? Vou mostrar para vocês aqui, você vai ter que colocar aqui no 0, tá vendo o preço ali, ó? Você vai ter que colocar no 0, aproximadamente. Aí você vai ter que colocar outro no 100, no mais 100. Vou ver aqui em cima com vocês, somente outra linha aqui no mais 100. Colocar aproximado, não precisa ser exato, tá? E outro aqui no menos 100, tá? Então é assim que funciona as linhas limites dele, tá ok? Então eu tenho a linha central, a linha 0, tá? Que aqui eu entendo essa linha central como a média móvel que você escolher, no indicador que você pode escolher. Por exemplo, se você clicar aqui, ó, aqui você vai escolher o período. O período aqui é a média móvel, por exemplo, vou colocar 20 períodos, tá? Você vai colocar aqui 20 períodos, tá? Então, esse aqui, aí essa linha 0 representa a média móvel de 20 períodos. E, no caso aqui, a linha do CCI representa o preço, o distanciamento, o afastamento médio do preço até a média móvel. Ficou claro? Então, a linha 0 é a média móvel da tua escolha. Então, existem duas maneiras de você operar esse indicador. Tá? Esse aqui é um indicador básico nativo do Profit, depois eu vou mostrar o que eu uso. Eu uso uma versão turbinada do CCI, que é uma CCI tripla.
ele posta 3 médias móveis para mim e depois eu tenho como, e ele calcula a média, né, uma linha central que eu uso com gráficos que eu uso para avaliar melhor a força, eu vou mostrar para vocês depois. Então, qual que é a premissa básica da operação desse indicador? Tá? Primeiro, você pode operar como continuação da tendência. Como assim, Oliver? Toda vez que a linha de preço, vou colocar aqui, ó, toda vez que, olha aqui, ó, acompanha o CCI, toda vez que a linha do CCI cruzar a linha zero, entenda isso aqui como linha zero, está menos 3 ali, mas que eu não calibrei certo. Toda vez que ele cruzar a linha zero, isso aqui é um sinal de compra, tá? Dizendo que a tendência está forte, está subindo. E olha lá em cima, cruzou a linha zero aqui embaixo, olha aqui onde está dando a CCI, tá vendo aqui, ó? Olha lá a CCI, cruzou a linha zero e você vai levar o trade para compra. Até quando você vai ficar comprado? Até que ele volte aqui para a linha 100, tá? Então, esse é um sinal agressivo de compra. Você cruzou a linha zero, tá? É uma possibilidade. Você entra comprando até que ele volte, ele rele na linha mais 100, no caso da tendência de alta. Vamos ver se deu certo. Cruzou o zero aqui embaixo, olha lá. Então, eu venho alta, 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 cruzou a linha 100, e daí, quando ele relar na linha 100 lá embaixo, é a minha saída. É a primeira possibilidade. É uma possibilidade mais agressiva. A segunda possibilidade de interpretação na força da continuação da tendência é quando ele cruza a linha 100, é uma visão mais conservadora. Tá? É uma visão mais conservadora. Então, quando ele cruza a linha 100, eu tenho meu sinal de compra. Então, lá embaixo, ele teria cruzado a linha 100 aqui, eu teria entrado aqui. Diferentemente daqui, eu teria entrado praticamente 2 boxes depois aqui do Renko. Então, aqui, se ele cruzar a linha 0, uma entrada mais agressiva, com base nesse indicador, né? Ou aqui, para continuar, acreditar na continuação da força da tendência, no cruzamento da linha mais 100, levando até que ele volte a relar na linha 100. Então, esse é um sinal operacional. O mais agressivo no cruzamento da linha 0, na força, acreditando na continuação da tendência, ou aqui também. E a mesma coisa para a tendência de baixa. Vamos pegar aqui outra parte do gráfico qualquer, por exemplo, aqui, ó. Aqui legal, aqui está legal, tá? Mais uma vez, tá? Então, está vindo de baixa, se você pode interpretar da seguinte forma: cruzou a linha 0, é um sinal operacional de entrada. Aqui, cruzou a linha menos 100, é outro sinal operacional de entrada. Até quando eu vou segurar essa posição? Até que ele volte, no caso aqui, a relar na linha 100, menos 100 na tendência de baixa. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Tranquilo, né? Então, é assim que funciona a CCI, com base no indicador, na estratégia de força, né? Então, ela mostra a força da tendência e temos 2 entradas na continuação da tendência. E há uma interpretação, uma outra interpretação que você pode perceber, são regiões de sobrecompra e sobrevenda. Nós sabemos que, a partir da linha 100, aí ele funciona muito como o RCI, a partir da linha 100, nesse caso, ele está trabalhando sobrecomprado, e a partir da linha menos 100, nesse caso, ele está trabalhando sobrevendido. Então, você pode esperar pequenas reversões ou pullbacks ou retrações nessa região. Tá? Aqui no meio do preço, geralmente ele não retrai com frequência, mas aqui nessas regiões, para baixo de menos 100 ou para cima de mais 100, considere-se sobrecomprado e sobrevendido. É uma outra interpretação desse indicador. Tá ok? Então é essa sistemática que eu vou trabalhar com vocês. E tem mais uma coisa que é bem legal, que são divergências. Só que da maneira que ele está plotado aqui, as divergências não são tão visíveis. Vamos ver se eu acho uma divergência aqui com você. Tá? Uma divergência de CCI aqui, para a gente poder fazer uma avaliação bem legal aqui de topos e fundos, para você ver como é que ele pode te ajudar em divergências também. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Tá ok. Vamos ver aqui. Acho que eu achei um aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa situação aqui, ó. Por exemplo, tá? Não está uma situação muito clara, mas quando eu plotar o outro indicador CCI, que é uma versão turbinada dessa, que é a CCI tripla, vai ficar mais caro para você. Trabalhar divergências. Perceba aqui, ó, porque o que a gente interpreta também, como isso aqui representa o preço, isso aqui representa o momentum de força. Tá? Se você não sabe o que é momentum, dá uma olhadinha no meu canal, eu explico o que é o momento de força. Então, quando ele começa a reverter o momento de força, mostrar fraqueza na ponta compradora e querer reverter esse movimento, ele começa a querer cair aqui a CCI, tudo bem? Isso é uma interpretação do momento de força. E aonde que você vê divergência aqui? Por exemplo, ó, você vê que esse topo com relação a esse topo com relação a esse topo, o tempo gráfico está subindo. Esse topo está mais alto do que esse topo. Você concorda comigo?
Então, ele demonstra aqui, de repente, uma continuação da tendência de alta, segundo a teoria de Elliott. Topos mais altos, fundos mais altos, tendência de alta, correto? Só que olha o que acontece na CCI. Não houve na CCI a efetiva elevação, né, de um topo com relação ao outro. Vamos dar uma olhada? Esse topo marcou aqui, aqui, e o outro topo foi ligeiramente mais baixo. Tá? Esse exemplo não ficou muito bom, mas eu vou mostrar um exemplo depois para vocês. Então, ele não subiu, ele desceu levemente ou se manteve paralelo. Isso quer dizer o quê? Que no que pese esse topo estar mais alto do que esse em relação a esse topo, ele está mais fraco. A possibilidade de ele cair numa retração, numa reversão, num pequeno pullback, é maior do que nesse topo. É isso que a CCI diz para a gente. Então, você trabalhando divergências dentro da CCI também, é uma outra maneira que você tem de analisar esse indicador. Tudo bem? Então, são essas três interpretações que você pode fazer esse indicador. Divergências, mostrando fragilidade em topos, tá? E fundos, continuação da tendência na cruzada da linha 0 ou mais 100, e com um stop no retorno da linha mais 100 ou menos 100, tá? Ou trabalhando a sensibilidade de regiões de sobrecompra ou sobrevenda, como o RCI. Ficou claro, pessoal? Tranquilo, espero que tenha ficado claro para vocês. Agora eu vou colocar aqui o indicador que eu baixei, que não é nativo do Profit, que é uma CCI tripla. Eu baixei no grupo do YouTube, no canal do Roberto Cruz, Indicadores Profit Chart. Roberto Cruz, Indicadores Profit Chart no YouTube. Tá? É um trader que tem muitos indicadores bacanas lá, e esse indicador eu baixei lá, tá ok? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, inserir indicador. CCI é a mesma, então você já sabe a teoria, tá? Vai dar uma complicadinha agora, mas você vai ver como é intuitivo. CCI tripla, inserir indicador, tá? Deixa eu carregar aqui certinho. Você vai ver que eu trabalho com 3 CCIs ao mesmo tempo. Eu tenho uma média rápida, uma média lenta, uma média normal e uma média lenta, tá? E essa linha amarela aqui representa a média entre essas três CCIs plotadas, tá ok? Ela faz um cálculo mediano, essa linha amarela, entre as três CCI plotadas. Então, a linha branca é a média rápida, a linha fúcsia, nesse caso, é a média normal, e a linha azul, nesse caso, é a média lenta. E a linha amarela é a média, o cálculo médio entre essas três linhas, tá ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma melhorada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lembra que a linha 0 é representada pela média exponencial da sua escolha, tudo bem? Da sua escolha. No caso que eu estou trabalhando com 3 CCIs, pessoal, quantas médias eu vou estar analisando ao mesmo tempo? Vou estar analisando 3 médias móveis. Então, a linha 0 é a linha base, tá? Que mostra o afastamento médio das médias móveis que eu escolhi aqui. Vou escolher 3 médias móveis e a média dessas 3 médias móveis vai ser representada pela linha amarela. Vamos deixar isso mais fácil? Vamos deixar isso mais intuitivo? Então, como assim, Oliver? Então, vamos cá. Porque do jeito que está aqui, está meio bagunçado, né? Então, nosso objetivo aqui é facilitar para você a compreensão e a utilização desse indicador, que inclusive faz parte do meu Trade System. Para você que não conhece meu trabalho, não conhece meu Trade System, esse indicador faz parte da primeira etapa do meu Trade System, que é a etapa de volatilidade. Volatilidade, volume e força. E eu tenho uma segunda etapa do meu Trade System, que é suportes e resistências, pontos objetivos e subjetivos. Tá? Se você não conhece, não sabe o que eu estou falando, dá uma olhadinha no meu canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. É um conteúdo de qualidade, nós já fizemos vários cursos e aqui está a sinopse, está mastigado para você o que realmente funciona, o que realmente dá certo. Se eu estou trazendo esse indicador para você aqui hoje, não é porque eu quero encher linguiça e colocar qualquer conteúdo no meu canal. Eu só trago no meu canal aquilo que eu testo, sabe, e atesto, e eu vejo que dá certo quando bem utilizado. São estratégias boas, estratégias que têm fundamento com a dinâmica de preço e podem te ajudar de sobremaneira na sua tomada de decisão nas operações day trade, tudo bem? Então, vamos dar continuidade então aqui dentro da nossa troca de informações, tá? Na nossa aula. Beleza, então o que eu vou fazer agora? Eu vou melhorar esse aspecto visual, tá? Eu vou melhorar esse aspecto visual. Eu vou delimitar essas médias aqui conforme a teoria dos fractais de Boole-Williams, tá? Eu vou botar uma média rápida de 34, vou botar uma média normal de 72 períodos e uma média maior aqui, eu vou colocar seria o 305,
né, 305 períodos na teoria de fractais, só que eu gosto de usar muito a média de 200. Tá? A média de 200 é uma média muito assertiva. Se você já é trader, você sabe o que eu estou falando. Ela me mostra, assim, basicamente, abaixo da média de 200, assim como o ajuste, por exemplo. Eu sei que abaixo da média de 200 a tendência é de baixa, acima da média de 200 a tendência é de alta, e o preço tem a respeitar muito a média de 200, porque existem robôs HFTs que são configurados para tradar em cima da média de 200, por isso que ela é funcional. Haja vista que esse mercado é dominado por robôs, tá, pessoal? Então vamos lá, então. Vamos configurar aqui rapidinho para você, tá? Aqui, ó, tem as plotagens. Eu vou botar a minha média rápida aqui de 34 períodos. Eu vou botar a minha média normal, velocidade normal de 72 períodos, usando a teoria de fractais, Bowies. Inclusive, você veja a relação que a média normal é o dobro da velocidade da média rápida. E eu vou botar minha média longa aqui com 200 períodos, tá? É um exemplo, por exemplo, para você estar acompanhando. Eu vou aplicar isso aqui, ele já vai mudar, tá? Ele já mudou, mesmo assim ficou um pouco poluído, concorda? Concordo, olha, ficou poluído. Vou melhorar a aparência. A média amarela é a média que mostra o resultado, né? O resultado, a média das três médias. Ficou meio estranho isso, mas é isso mesmo, mostra a média das três médias. O que eu vou fazer com essa média? Eu vou pegar e vou deixar ela, eu não vou deixar ela plotada em linha, porque assim fica ruim de ver. Eu vou colocar ela em histograma e vou deixar ela cinza, tá? Cinzinha, tá? Aí você começa a perceber o resultado. Olha como melhorou isso. Olha como é que você fica mais prático de ver o resultado, tá ok? Então, e eu vou fazer o seguinte, eu vou botar agora a minha média rápida aqui deixa eu mudar as cores aqui, né? Eu gosto que a minha média rápida fique fúcsia, tá? Isso é questão de gosto. Que a média lenta fique azul escuro, tá? Então a minha média lenta é azul escuro. A minha média rápida, eu vou colocar ela como... A minha média normal, aliás, eu vou colocá-la como um azul um pouco mais claro. Tá? E a minha média lenta, a minha média rápida, eu vou colocar ela como fúcsia. Tá? Você vai entender quando eu pintar aqui, vai ficar muito fácil de entender. Ok, e olha lá, garotinha do Traders do Brasil, tá aqui, tá? Olha como é que ficou mais fácil, mais intuitivo de dar uma olhada nisso aqui tudo. Então, basicamente é isso, tá? Eu tenho três médias móveis, a média rápida, nesse caso aqui, deixa eu ver se eu fiz certo. Tá certo, tá certinho. Deixa eu ver se tá certo, eu configurar lá. 34, 72 e 200, tá ok. Fechou, aplicar. Tá? Então, a minha média rápida é a fúcsia, a média normal de 72 períodos é a azul clara e a média lenta de 200 períodos é azul escuro e o cinza, né, plotado aqui com gráfico de barras, é o resultado, é a média entre as três médias. Tudo bem? Tranquilo. Então, analisando a forma correta de usar esse indicador, o que eu falei para vocês? O cruzamento, aí você tem que ver, você sempre trabalha pela média rápida para ter os sinais operacionais mais rápidos, para quem é scalper, tá? Então, vamos olhar aqui a nossa média de 34. Uma das possibilidades de entrada é cruzando a linha 0, vamos lá dar uma olhada, cruzando a linha 0, ele dá um sinal de entrada para compra. Quando eu saio da operação? Quando ele toca na linha 100 de cima para baixo, tá? É um sinal de saída. Vamos dar uma olhada aqui, uma pernada de baixo, olha aqui a média rosa, cruzando a linha 0, é um sinal operacional de venda. Quando que eu saio dessa operação? Quando ele volta para a linha, toca a linha 100, no caso seria aqui, eu teria vendido aqui e teria saído aqui. Nesse sentido, tá? Então esse é um sinal operacional de continuação de tendência, tá bom? Como é que eu uso todas essas teorias que eu falei para vocês, mas o que é mais importante para mim nesse indicador? Tá? Para ver regiões de sobrecompra e sobrevenda, eu vejo no gráfico de barras, na cor cinza aqui. Tá? Porque como isso aqui representa a média das três médias para mim, isso aqui já é um preço ponderado das três médias, concorda? Então, quando ele está muito próximo aqui de menos 200, eu tenho uma filtragem maior, tá? Eu não considero sobrecomprado ou sobrevendido quando ele passa do menos 100 ou do mais 100. Eu espero ele estar bem próximo aqui da linha limite de menos 200, porque se você for dar uma olhada no histórico do preço, ó, raramente ele passa aqui do menos 200 e mais 200. É uma interpretação. Então, quando o preço cinza, no caso aqui, quando a média ponderada representada por essa cor cinza, pelo código de barras aqui, ele se aproxima do menos 200 ou menos 100, tá?
e eu considero sobrecomprado e sobrevendido. E existe uma grande possibilidade de reversão, porque se você for olhar o histórico do preço, dificilmente a cor cinza, nesse caso aqui, que é o preço ponderado das três médias, passa do menos 200 e mais 200. Tá? Você pode olhar aqui, posso jogar para frente e para trás, é quase nunca. Tá? Então, quando ele chegar perto desses patamares, eu sei que ele está extremamente sobrecomprado, sobrevendido, e ele vai reverter. Ele vai reverter, ó. Chegou perto, reverteu. Chegou perto, reverteu pouco. Chegou perto, reverteu. Tá? O tamanho dessa retração aqui, que nem aqui, eu não sei. Mas eu sei que ele vai retrair. Então, já é um indício de um sinal operacional para mim. Tá? É uma interpretação da CCI. Outra maneira que eu uso, né? Por que você colocou tantas médias, Oliver? Porque eu consigo ver o momentum da força. Olha como é que as coisas começam a ficar claras aqui. Vamos dar uma olhada nessa pernada aqui, ó. Nessa pernada, tá? Olha aqui a média ponderada representada pelo histograma cinza. Fugiu a palavra aqui, histograma cinza, tá? Que representa a média dessas três médias, tá ok? Olha como é que está subindo aqui. Vou até aproximar aqui para a gente fazer uma interpretação bem minuciosa desse indicador. Tá? É assim que ele vai te ajudar. Ó, perceba que aqui ele veio numa lateralização e daí ele engatou a tendência, tá? Nessa pernada de alta, tudo bem? Perceba como ele vem subindo aqui, ó. Mas olha uma coisa que eu queria mostrar para você. A média rápida aqui embaixo, ela já estava indicando para mim. Tá? Pessoal, eu fiz errado aqui, tá? Eu acho que a média rápida aqui está na cor azul clara. Deixa eu mudar aqui. Exatamente, tá? Eu fiz errado aqui, rapidinho para vocês. Não vai mudar nada, a média rápida aqui está na cor azul clara. Agora que fui perceber aqui. Azul claro. E o azul claro... Aqui, aí. E o aqui realmente... Fúcsia. Vamos dar uma olhada aqui. Vou botar outra cor para ficar mais claro. Vamos ficar verde aqui, vamos ver. Ah, tá. Aqui é a média rápida. A média rápida, então, aqui é fúcsia. Então, aqui é o azul claro. Só um minutinho, por favor. Aí. E aqui é a média rápida, que é a cor fúcsia. Fechou. Pronto. Vamos lá. Então, qual que é a vantagem de você ter três médias, né? Porque a gente sabe quando o preço vai perdendo o momento ou vai ganhando o momento, o primeiro a reagir a esse momento, a perda ou ganho de momento, é a média rápida. Então, perceba que quando ele começou a querer sair dessa lateralização aqui, ó, ele foi perdendo o preço médio ponderado aqui, que é representado pelos gráficos, pela linha cinza, tá? E pelo histograma cinza, e ele já disparou para cima, mostrando, opa, tá? Em nenhum outro momento aqui dessa lateralização, o preço ele rompeu dessa maneira a linha cinza, tá? Ele rompeu dessa maneira aqui, por exemplo, o mais 100, tá vendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Perceba aqui, então, ó, olha essa lateralização. Como é que o preço ficou lateral aqui? E em nenhum momento ele fugiu desse miolo. E de repente você vê aqui a linha cinza perdendo força. Ah, mas até aí é normal, Oliver, porque aqui ele perdeu, ganhou, tudo bem. Mas aí de repente disparou para cima a média rápida. E em nenhum momento isso aconteceu. Isso começa a mostrar para mim que, opa, está entrando aqui uma volatilidade, está querendo acelerar o movimento, coisa que não aconteceu aqui. Primeira interpretação. E depois, claro, vem as médias mais lentas atrás. Tudo bem? E daí, isso aqui já você dá uma percepção para você validar esse rompimento, por exemplo, desse fundo anterior ou desse range aqui. Ó. Se você traça um range aqui, por exemplo, né, você pode traçar um rangezinho aqui, por exemplo, desse fundo para esse topo. Tá? Perceba agora, né, que o gráfico ficou trabalhando aqui, ou você pode ser mais criterioso, depende de cada trader, pode fazer isso aqui. Ó, tá bom? Beleza? Então tá. Então perceba que ele vem aqui, e daí o que aconteceu aqui, nesse nível de preço? Olha como é que a média rápida, representada pela linha rosa, já fugiu desse nível de preço, dando uma percepção maior para o rompimento dessa linha. E quando chega aqui, então, olha como é que já está acelerando o movimento. Olha como é que está acelerando o movimento, coisa que não aconteceu aqui, ó, por exemplo. Você está entendendo? Então, essa é uma interpretação que eu faço na hora, não é só isso, claro, mas ele está falando da CCI, mas mostrando que como esse indicador ele é completo. Tá? É uma possível interpretação aqui de momentum, está ganhando momentum de força, está acelerando para poder fazer o rompimento, tudo bem?
Tranquilo. E daí, olha que o histograma ele vem subindo, vai ganhando força, ele não volta, ele não retrai e ele vem ganhando força, tá? Chega aqui em cima, pessoal, o que que acontece? A média rápida, ela já quer cair, tá? Mas ela cai e sobe com velocidade, por quê? Porque ela tende a acompanhar mais o preço, tá? Só que as outras duas médias não caem. E aí você vê uma pequena retração aqui, tá? Uma pequena retração. E o histograma cinza representando o preço médio, dessas médias, também não cai. Ele permanece acima do 100 aqui, ó. Ele fica trabalhando aqui em cima. Isso mostra força na continuação da tendência de alta. Tudo bem? Tranquilo, tá? E daí isso vai se repetindo. Isso vai se repetindo, tá? Continuação da tendência de alta, aí a média começa a ganhar. Olha como é que ela caiu mais aqui, querendo fazer um pullback maior, uma reversão, não cruzou da linha zero, tá? Permaneceu no quadrante superior, tá? As outras médias não quiseram baixar muito do 100, mostrando que realmente isso aqui foi um pequeno pullback, pouca força. E quando aparece o ponto pivô aqui e você vê a média acelerando de volta aqui na continuação, te dá uma força maior, uma convicção maior para você entrar na continuação da tendência de alta, tudo bem? Tranquilo. Tá? Aí você vem trabalhando dessa maneira. E lembra que eu falei que a gente hoje sobre compra e sobre venda? Toda vez que a linha histograma cinza chega perto da linha verde, ele vai fazer pequenas correções. Ele vai fazer pequenas correções. Essa correção pode ser grande, pode ser pequena, mas aqui é o máximo da volatilidade que ele chega. Tudo bem? Tranquilo. Tá? Então, vamos agora achar uma situação de divergência para você ver como é que fica mais intuitivo, fácil você achar divergências com esse indicador, tá ok? Vamos lá, dá uma olhada aqui, vamos ver se eu acho uma divergência de fundo ou uma divergência de topo para você. Aqui não teve, aqui não teve, aqui teve. Pronto, uma divergência bem clara, bem legal de ser trabalhada. Olha que legal isso aqui, ó. Vamos analisar esse ponto para a gente terminar essa nossa videoaula aqui. O preço veio aqui, uma pequena retração. Olha como ele acelerou, a média rápida acelerou, mostrando a força do momento, né, nessa pernada de alta. E daí depois veio as médias atrasadas convalidando esse movimento e o histograma cinza, que é o preço médio, veio acompanhando. Aí ele chegou no máximo da volatilidade, ele ficou uma pequena retração e subiu novamente. Mas perceba aqui, olha agora a análise que eu vou fazer com vocês de divergência. E isso é uma das melhores entradas que tem, que esse indicador pode te mostrar, divergência de topos ou de fundos. Perceba aqui, ó, o preço subindo, o preço subiu com relação a esse topo, mas aqui o indicador já estava mostrando que ele estava perdendo momento, que ele estava ficando cada vez mais fraco, que no que pese ele estar subindo, a força de tendência de alta estava acabando, porque ele estava perdendo a volatilidade com relação à linha zero. E aqui o preço desce, os topos descem. Esse é o sinal mais poderoso que esse indicador pode te dar. Tá? Porque isso aqui é dificilmente falha, dificilmente falha. Tá? Divergências assim nesse sentido, em que topos estão mais altos ou fundos mais baixos e o indicador mostra isso ao contrário para você. Esse é um dos principais sinais que esse indicador pode te dar, tá? Sinal de divergência. E daí você perceba que realmente você está tendo a sensação que as médias já estão caindo, já estão inclinadas para baixo. Inclusive a média rápida já cruzou. Olha aqui, ó, a média rápida já cruzou a linha zero. Lembra que eu falei de predição operacional, que é um dos sinais operacionais? Cruzamento na média, mostrando a continuação da tendência para baixo. Cruzou a linha 100, aliás, perdão. E daí o que, que acontece? Isso aqui está claro para você, só com esse indicador, que existe uma grande possibilidade de uma retração acontecer muito maior do que foi, por exemplo, essa retração. A probabilidade aqui é maior nesse topo, no que pese ele ser mais alto, do que nesse topo. Você entende? E realmente ele vai dar uma pernada maior, tá? Porque o indicador já estava mostrando para você que ele estava perdendo momentum aqui. É isso que você tem que ir trabalhando. Se você não quiser trabalhar com as três médias, esse indicador é legal, deixa uma média só. Não precisa ter as três. Ai, olha, vai ficar confuso. Trabalha só com duas, tá? Por exemplo, você quer trabalhar só com duas médias rápidas? Tira a média mais lenta aqui, ó, por exemplo, ó. Vou tirar uma média aqui, ó. Vou tirar a média aqui. Vou deixar ela invisível aqui, vou plotar da cor do fundo do gráfico. Tá? Bem simples. Aqui, pronto. Vou tirar a média mais lenta, tá? Olha como é que fica mais fácil você visualizar isso aqui, né? A média rápida quis cruzar a média normal, já mostrando o movimento para baixo, começou a perder força nesse topo, tá? Aí o que acontece? Ele caiu, deu um pequeno pullback, ela só chegou só até a linha 100 aqui, tá? Não caiu para baixo da linha 100, continuou trabalhando nesse quadrante aqui, mostrando a condição de tendência de alta. Ele deu mais uma tentativa de subir, só que dessa vez com pouca força. Tá mais fraco aqui do que aqui,
E daí, chegando aqui nesse nível, aí a média acelera de volta para baixo, mostrando, não, realmente eu não quero mais subir, eu não consigo mais, eu não tenho mais força. E daí, cai. E isso acontece o tempo inteiro, tá? Então, o que, que eu sugiro? Qual que é a tua lição de casa, se você gostou desse indicador e esse vídeo vai servir para você? Faça exatamente isso que eu estou falando para você. Trace as médias que lhe agradem, uma rápida e uma lenta, tá? Ou uma rápida, uma média e uma lenta, tá? E daí vá trabalhando isso, vai vendo como é que o preço trabalha, tá? Nos cruzamentos das médias, tá? No ganho de força, nas divergências, tá? E na perda do momentum da tendência de alta. Olha aqui também, vamos ver aqui se eu acho uma situação aqui. Aqui ele manteve o padrão, porque o que é o normal, né? Topo mais alto, ele sobe, ó. Topinho aqui, subiu. Topo mais alto aqui, ele está um pouquinho mais alto. Olha aqui, ó, outra divergência, ó, baixando o topo e subindo. Olha o que, que acontece. Isso acontece o tempo todo. Aqui, perdendo momento, tá? E aqui, subindo no vazio com a utilização desse indicador, tá? Vamos ver se a gente acha outras situações. Olha como é que ele te dá o sinal, né? Ele te mostra realmente a perda do momento. Você vem aqui, tem esse topo, e daí você entra aqui nesse range lateral. Aí você vai marcar o range aqui, tá? A gente sabe que isso pode demorar, às vezes pode ser rápido. Tá? Vou marcar o range aqui pra gente. Aqui, ó. Aí você fica pensando, né? Vamos colocar aqui para você dar uma olhada. Vou aumentar aqui para você dar uma olhada. Se você for fazer uma aposta direcional aqui, ó, numa situação dessa, olha aqui, ó. Numa situação dessa aqui, qual é a maior probabilidade de rompimento desse topo usando esse indicador, desse range, dessa lateralização? Que ele continue essa pernada de alta ou que ele caia? Qual que é a maior possibilidade? Olha a análise do momentum. Ele fez um topo e daí o histograma cinza, ele só está caindo. Ele quis sair aqui e acelerar, não conseguiu, foi absorvido e daí ele começou a cair. E as médias também estão caindo. Então, quando você for analisar um range desse, qual que é a maior possibilidade de rompimento? Me responda, trader, meu amigo, minha amiga. Para cima, na continuação da tendência de alta, ou para baixo, querendo fazer um pullback maior ou uma reversão? Né? Então, esse indicador te responde isso. Ele te dá uma sensação maior. Fala, olha, se tudo se mantiver como está, ninguém do outro lado do mundo apertar um botão querendo comprar 200, 300 contratos, 1000 contratos aqui jogando esse preço para cima, a tendência, com base nesse indicador, é que ele rompa para baixo. E vamos ver aqui? Vamos ver aqui? Olha, fica olhando o indicador. O que, que é? Opa, eu tô olhando, usando errado aqui. Ó. Olha lá, para baixo. Olha como é que a linha rosa já acelerou para baixo. Olha como é que está perdendo momentum. Ele já testou esse fundo 1, 2, 3 vezes aqui. É o quarto teste que ele está fazendo. E olha como é que ele está apontando para baixo para mim aqui. Vai romper, vai romper. Será que rompeu? Rompeu. E foi. Você está entendendo? Então, dessa maneira, com a análise do momentum de força, eu acho que agora ficou muito claro com esse exemplo desse range aqui, como esse indicador pode te ajudar, tá? Mais um exemplo aqui. Eu estou pegando exemplos prontos já, pessoal, para você ter uma noção aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, com esse fundo, com esse topo, a mesma situação aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Mais um exemplo aqui. Eu estou numa lateralização. Aqui ele não mostrou nada para mim, né? Aqui, na verdade, ele está falando, olha, tô querendo cair aqui, tô querendo cair. Aqui ele quase caiu, só que ele não caiu. Claro, você vai esperar romper, né, pessoal? Você vai esperar o rompimento acontecer. Aí, o que, que aconteceu? Até aqui, nada demais, ele já tinha rompido outras vezes, né? E daí ele rompeu. Aí a média rápida cruzou a média mais lenta e tá os boxes do Renko aqui, do Renko não, perdão, né? O histograma aqui estão acelerando. Está acelerando. E daí te dá uma credibilidade maior para você acreditar nesse rompimento, tá ok? E assim que a gente vai analisando essas situações, tá? Assim que a gente vai analisando essas situações. Então é isso, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui também. Olha como é que isso aqui fica fácil de você dar uma analisada, para terminar nossa brincadeira aqui com vocês hoje. Tá? Olha aqui, ó. Aqui fica fácil analisar para que lado você pode fazer a sua aposta adicional em rompimentos, tá? Mais uma vez, olha aqui como é que ficou fácil esse exemplo. Eu estou pegando aqui com vocês agora, qualquer tempo gráfico, eu não tinha estudado esse gráfico antes, estou mostrando para vocês como é que é funcional. Ele entrou nessa lateralização e perceba como ele vai perdendo o momento para baixo e vai querendo subir. Olha aqui, ó. Olha aqui. Você está vendo? Olha como é que ele vai querendo, mostrando para você, olha, eu estou numa lateralização, estou sem tendência, mas daqui a pouco eu vou romper.
E se eu romper, a probabilidade maior é que eu rompa para onde, pessoal? Nesse exemplo aqui, olha aqui, que eu rompa para cima. Então, o que, que acontece? Aí ele vem aqui, até aqui ele já veio outras vezes, 1, 2, 3, 4 vezes, e olha como é que agora, olha a diferença. Das outras vezes que ele fez aqui, pessoal, isso que eu quero que você perceba. Ó. Das outras vezes que ele testou 1, 2, 3 vezes, é o quarto teste desse topinho que ele está fazendo. Onde que estava o momento, a média rápida aqui, ó? Estava aqui. Aí da segunda vez que ele testou já estava mais alta. A terceira vez que ele testou, ele estava mais alta. Agora a quarta vez que ele testou, ele está rompendo a linha zero, né? Que é um divisor, um patamar, um divisor de águas para a gente aqui com base nesse indicador. E aí o que acontece? Foi. Tudo bem? Eu acho que ficou muito claro. Então, se você não entendeu, reveja esse vídeo, aplique esse indicador, baixe o indicador lá nos indicadores do Roberto Cruz, indicadores do Profit Chart no YouTube, tá? Ele tem indicadores muito bacanas e estude a CCI. Esse aqui é um indicador completíssimo que te dá tanto sinais operacionais como análise de volatilidade e perdas de força e de momentum da tendência, tá ok? Fica aí mais essa dica. Lembrando que se inscreva no meu canal do YouTube, curta nosso vídeo, ajude a divulgar esse conhecimento. Tem muito conhecimento para traders iniciantes ou para as pessoas mais avançadas que estão procurando independência financeira e também a sonhada consistência no mercado financeiro. Tá? Façam comentários, me fale se você usa esse indicador, se você usa um indicador diferente que te agrade, coloca aqui. Vamos interagir, pessoal. Troca de conhecimento nunca é demais, porque eu aprendo com vocês, né? No final das contas, eu sou mais um trader, assim como você, e está também buscando o pão nosso de cada dia aqui no mercado financeiro. E com o tempo de tela, com a experiência, a gente vai se sentindo um pouco mais confortável de mostrar para vocês o que funciona e o que não funciona, o que é efetivo e o que não é efetivo. Claro, um indicador como esse não é um indicador, de repente, para pessoas mais inexperientes, é um indicador que já demanda uma interpretação maior, só que a partir do momento que você tem o domínio da interpretação dessas linhas, desse indicador, tudo fica mais fácil, mais intuitivo para você, tá bom? No mais, sucesso para todos nós, grande abraço!